Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que e nestas voltas. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que quando Jesus diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E Emmanuel, com a sua sabedoria e como emissário divino que é, traduz para nós da seguinte forma: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, deste modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combate dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana.
Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os agrilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, com a palavra, nossa irmã Elizabeth. Bom dia mais uma vez a todos. É sempre um prazer estarmos aqui reunidos para a gente refletir junto os ensinamentos do nosso Mestre, né? Que veio nos dar, como ele disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio nos ensinar o caminho que o Pai necessita que sigamos, né? As duas oportunidades em que o Mestre falou sobre a importância de vigiar e orar, a primeira foi em Mateus 25, quando ele fala das parábolas das 10 virgens, das quais 5 eram previdentes e 5 imprevidentes, e que aguardavam o noivo para seguir com ele. Como ele atrasou, e elas tinham a lâmpada que tinham que manter acesa com o azeite, né? Ao chegada do noivo, 5 delas não tinham mantido a lâmpada acesa e perderam a oportunidade. Uma parábola que significa o noivo em si, seria aquele nosso prêmio após algumas encarnações ou após as nossas vitórias. A lâmpada nada mais é do que a nossa consciência. E o azeite para manter essa lâmpada são as nossas boas obras, são os nossos deveres cumpridos, quer seja as modificações que fazemos, tanto do aspecto material como do aspecto emocional, né? Então esse foi em Mateus 25, uma das vezes em que o Mestre nos alerta para a importância de estarmos atentos. Vigiar é muito importante, né? E aqui no texto, Mateus 26, ele se refere a quando Jesus estava no Getsemane, quando ia ser preso, e que ele foi orar para se fortalecer, porque a orar, né, essa reza é o que a gente encontra no dicionário, mas é também ação. Então Jesus no Getsemane, ele foi com os discípulos se fortalecer na oração e deixa-os na base do Monte das Oliveiras, do Getsemane, e sobe com Pedro e Tiago e João. E pede para eles ficarem um pouco mais afastados dos demais, mas que eles mantivessem a vigilância. E é quando ele diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, enquanto ele orou, e ao voltar, eles estavam dormindo. E ele novamente alertou-os. E mais uma vez falou para vigiar e orar. Vai novamente a oração, e ao voltar eles estavam novamente dormindo. E aí a gente segue o que é que ele quis dizer com vigiar, né? Obviamente que não é vigiar a casa do vizinho ou a vida dos outros, porque isso a gente já faz normalmente, né? A gente está sempre olhando o outro. É o filho, é o marido, é a esposa, é o chefe, é o colega de trabalho. Nós estamos sempre num processo de vigilância externa. Mas quando a gente lembra que os animais, vigiar, na realidade, significa estar atento, observar, né? Vigiar faz parte, né, desse cuidar também, está lá no dicionário. Então é velar, cuidar, observar. E quando a gente começa nos animais, esses animais também vigiam, porque eles têm o que a gente chama de instinto de sobrevivência. E eles vigiam tudo aquilo que pode atacá-los. Então eles vigiam o exterior. A vigilância do animal está fora dele. Está aquilo que pode causar dano a ele. No homem primitivo, aquele ainda que não conhece as escrituras, quer seja não só a escritura católica, mas todos os ensinamentos
de grandes mestres, né, das reflexões, o homem primitivo é aquele que adorava o céu, o sol, a lua, as estrelas, né, e viviam em parte como os animais nesse aspecto. Eles procuravam vigiar, né, para evitar a fome, a sede, né? Então a vigilância estava sempre fora dele. O homem foi evoluindo, foi escutando, veio Cristo, né, nos ensinar. E aí, no hoje, nós ainda guardamos muito daquela vigilância instintiva que é necessária, né? A gente não vai deixar de vigiar o exterior, mas não era bem isso que o Pai espera de nós. E aqui Emmanuel é bem textual quando ele diz que a nossa vigilância tem que ser, né, para evitar as tentações. E onde estão essas tentações? A tentação está fora, alguém que vai nos levar pelo mau caminho? Ou essas tentações, como ele também diz aqui, nascem conosco? Elas estão dentro de nós. E quais são as grandes tentações? A vaidade, o egoísmo, o egocentrismo, né? A avareza, os medos, né? Então, muito disso está dentro de nós. Mas para que nós possamos reconhecer esta nossa dificuldade, nós precisamos vigiar, nós precisamos buscar o autoconhecimento. Nós precisamos deixar de jogar as nossas dores fora de nós, como se as nossas dores fossem sempre condicionadas por alguém. As nossas dores causadas por aquele parente que é grosseiro, aquele parente que está ali bebendo demais, aquela filha que não segue aquilo que a gente espera dela, aquele chefe que me pressiona demais quando eu estou trabalhando, né? Então, na realidade, o problema não está na pessoa que está sendo instrumento de exercício da nossa melhoria. Porque os nossos problemas, gente, eles não são, na realidade, motivo para nós desesperarmos, porque o Mestre disse que a cada um é dado segundo a sua necessidade. Então, nós não recebemos provas que não estamos aptos a enfrentar. E quando encarnamos, né, nós nos preparamos e alguns de nós, inclusive, dizem, né, eu quero passar por essa prova para poder me fortalecer. Só que quando chegamos aqui, inclusive na família que precisamos estar, porque a gente não está na família errada. A gente não está na família que ninguém nos entende. A gente está na família que foi escolhida para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Mas, para esse desenvolvimento ocorrer, não vai ser reclamando, não vai ser se frustrando ou deixando de amar. Então, a partir do momento que a gente busca o autoconhecimento, a gente também tem que exercitar o auto-perdão. Porque não é fácil descobrir nossas imperfeições ou nossas tentações. É extremamente difícil a gente descobrir que quando a gente responde mal é porque está afrontando o nosso orgulho. Quando a gente se machuca é porque a gente quer modificar o outro e não a nós mesmos. Então a gente precisa buscar, primeiro, gostar da gente. O auto-amor é fundamental. Para quê? Para a gente entender a importância da tolerância, né? Porque nós queremos ser tolerados também, né? Nós vamos precisar, né,
de indulgência. Que as pessoas nos entendam nas nossas fragilidades. E quando a gente reconhece isso, a gente também passa, só assim, a entender o próximo. A entender que cada um tem o seu tempo. E se aquela pessoa está na minha vida, né, o crescimento tem que ser individual e coletivo. Então eu posso fazer a transformação, mas para aquela pessoa que deseja crescer. Mas como? Com minha atitude. Né? Porque a oração, vigiai e orai. Oração quer dizer atitude de mudança. Não é só elevar, porque a oração, obviamente, você pode agradecer, você pode louvar, né? Essa é a oração. Você pode pedir, mas a gente não precisa pedir, né? Lembrar da oração principal que Jesus nos ensinou, que a oração, além do agradecimento e do louvor, né? Ele apenas nos pede que fujamos das tentações, né? Que a gente perdoe para poder ser perdoado. Então, primeiro nós temos que tratar das nossas mudanças, para só assim a gente conseguir essa evolução, não é? A gente diz muitas vezes, porque é fácil fazer isso, que nossas atitudes inadequadas ou meu sofrimento é sempre decorrente do outro. Quer seja o outro encarnado, tá? Ou quer seja, como na doutrina espírita se costuma dizer, os obsessores. O irmãozinho que está nos atrapalhando. A gente gosta muito de ouvir isso. Sabe por quê? Porque isso impede que a gente assuma a responsabilidade de mudar. Porque lembrando que aquele obsessor, aquele que vem me atrapalhar, na realidade nós os atrapalhamos antes. E mantivemos a sintonia baixa que permite que ele se aproxime. Então é necessário que eu procure me amar para não me desistir nem da vida, da minha, nem da própria vida que se manifesta. Porque se eu me afastar de todas as pessoas e for viver no mosteiro, eu não estou crescendo. Porque a gente só cresce compartilhando. A gente só cresce no exercício da paciência, no exercício da tolerância, no exercício do amor. E por isso que é importante vigiar, se conhecer. Porque quando chegar a hora que a gente vá prestar conta, como diz, a gente não vai ter um juiz na hora que partirmos daqui, olhando para a gente e dizendo, você fez isso errado. Não, nós vamos ter a nossa consciência, que é o grande juiz, que vai dizer, mas eu me propus vencer essa tribulação. Eu prometi que eu vinha ajudar, mas eu fraquejei. Ou eu fiz exatamente o oposto. Em vez de ajudar, eu coloquei aquela pessoa tão para baixo. É porque é muito difícil. A dor é uma coisa que às vezes é tão grande que impede nossa oração. A gente não consegue nem lembrar das palavras quando a dor é grande. Então essa dor, que muitas vezes é a perda da nossa saúde, ela, para ser restaurada, ela precisa também da nossa transformação. Não adianta, por exemplo, numa coisa bem banal, como fosse, que não é tão banal, a diabetes, né? Mas o diabético geralmente gosta de comer. E não é fácil para quem tem um bom apetite abrir mão disso. Ou escolher coisas que exatamente ele não gosta tanto. Não é? Mas não adianta. Mas eu tomo remédio todo dia, faço tudo direitinho, só não faço a dieta, só não faço atividade física, ou seja, eu não faço a minha parte. Eu estou querendo que venha de fora o resultado. Eu venho para aqui, para esta casa,
Eu venho para o exercício do magnetismo, onde é necessário essa troca do magnetizador, transmitindo a energia, e aqueles que estão abrindo seu coração para receber. Mas não adianta eu fazer tudo isso aos domingos e durante a semana eu sair daqui e perseverar nas mesmas falhas, no mesmo rancor, na mesma mágoa. Ah, mas a minha mágoa é porque eu chego em casa e tem fulano ou fulana que fica me pressionando, eu não aguento mais. Se eu não me transformar, mesmo que eu me fortaleça aqui, eu não posso conseguir a recuperação. Porque a recuperação é importantíssimo partir de dentro de você. Todos nós precisamos fazer isso. Porque a proporção, inclusive, que envelhecemos, começa a surgir várias das dores, principalmente articulares. Mesmo que eu seja uma pessoa saudável, mas é diferente. Eu comparo sempre aquele carro mais velho que a gente vai ligar de manhã e ele parece que não pega. Então, né? Depois que pega, a gente dá conta. Mas a princípio, as dores atrapalham o sono, atrapalham o humor. Mas a gente precisa entender que cada coisa está ali nos alertando, vem para nós, na realidade, como uma oportunidade de eu olhar o que é que está errado. Será que eu não estou me exercitando demais, ou me doando demais e cuidando pouco de mim? Eu tenho aquela prática de eu sirvo a família inteira. Eu não tenho tempo para mim. Eu devo alertar que chega uma hora que a máquina cansa. Que as máscaras caem. Que nós não conseguimos só servir, mas sem servir a nós mesmos também. Nós precisamos nos fortalecer. E a oração é a grande fonte. Nós não vamos pedir ao Pai que afaste as tentações. A grande diferença é que nós não vamos, na realidade, querer jogar fora a minha ambição, o meu egoísmo, mas eu preciso aprender a lidar com ele, transformando-o, porque ele faz parte de mim, ou faz parte de todos nós. Não existe ninguém mais egoísta do que uma criança ao nascer. Tudo é em função dela. Todos nós nascemos assim. Mas nós vamos nos modificando ou não. Por isso que é tão importante os pais educarem, mostrarem que ao longo da vida nós vamos ter perdas. Geralmente a primeira perda é na base da chupeta, né? Mas a gente vai ter perdas importantes e duras. Mas que essa perda, na realidade, vai ser importante para o meu crescimento. Por exemplo, a pessoa que tem dentro de si a avareza, encontrar uma carteira de dinheiro é uma tentação muito grande em ficar com ele. Mas para aquela pessoa que não tem esta tendência, isso não vai ser um problema. No máximo, ela vai procurar o dono. Mas a pessoa que tem o vínculo afetivo de posse, de possuir o outro, né? Ele vai perder esse sentimento. Ele vai ter perdas nesse sentido. A pessoa que acha importante o status social, né? Vai ser muito difícil enfrentar perdas dessa natureza. Então, a cada um é dado a perda necessária para a evolução dele. E isso muitas vezes se reflete, na hora que eu perco, isso vai refletir nas minhas emoções. E essas emoções, elas vão encontrar no nosso corpo, na nossa matéria, a manifestação através de dor, através de palpitação, através de medo. Se não nos descobrimos inseguros, como vamos conseguir vencer o medo e o pânico de apresentar? De falar aqui. Ou de
falar aquilo que eu acredito, de eu impor, não impor, mas eu debater, né, assuntos, se eu me calo. Então a gente encontra crianças cujos pais dizem, eles são muito ansiosos, eles estão passando mal, porque vão fazer uma prova, porque tem que apresentar um trabalho na escola. Todos nós passamos por isso. Mas a tendência hoje é buscar o auxílio medicamentoso para ver se não se passa por isso. Mas nós precisamos passar por isso. Então, na criança, tudo isso faz parte da nossa evolução. Mas a mídia nos ensina hoje que temos que ser felizes 24 horas por dia. As pessoas postam nas redes sociais sempre fotos maravilhosas das suas viagens, dos seus encontros, das suas roupas maravilhosas, dos seus carros novos, dos seus jantares maravilhosos, mas ele não mostra quando ele está só e como ele sofre, mesmo naquela postagem. Né? Então nós estamos sempre mostrando máscaras que não correspondem à nossa realidade. Mas aqueles que acham que vão precisar atingir aquilo, sofrem. Porque não vão conseguir fazer isso. Então nós temos dificuldade de ter resignação. Então a nossa oração que fortalece é a oração que pede força. Força para atravessar e não para tirar a tentação. Não para não passar problemas, mas sim para saber enfrentá-los. Para sermos dignos dos nossos sofrimentos. Porque é isso que nos é cobrado com vigilância e oração. É nos conhecermos e nos fortalecermos na oração. Para atravessar todas essas dificuldades que cada um que aqui está, ou seja, todos nós, passamos. Sempre achamos que o outro não tem problema. Mas todos nós temos que passar. E aí eu gostaria que dentro das reflexões, né, que nós fazemos, em busca de manter o bom ânimo, né, em busca de buscar a fé, a paciência, a humildade. Porque quando eu busco ser humilde, eu busco me melhorar. E lembrar que quando o noivo chegar, ou seja, como é que nós estamos? Eu gostaria que cada um pensasse, se hoje a morte chegasse, não aquela morte dolorida que todo mundo acha que a morte é um terror, nem gosta de falar dela. E esquece que morte significa libertação. Eu consigo voltar a ser livre. Na realidade é isso. Mas quando isso chegar, o meu papel aqui, como foi nesse mundo? Será que eu estou deixando o mundo melhor com o meu exercício? Com o meu comportamento? É isso que a gente precisa ver. O que é que eu venci? O que é que eu construí? O que é que eu tenho para levar? Esse é a grande reflexão, que não é fora de nós, é dentro de nós que vamos buscar essas respostas. E é o significado do vigiar e orar, que o Mestre, como assim eu entendo, através de Emmanuel, através da Bíblia, através das leituras, o que é que me faz buscar dentro de mim uma reforma, para se sou, de uma forma, assumir que tenho esses meus defeitos, me perdoando por isso, mas tentando sempre me melhorar. E que Deus possa, cada um de vocês, fortalecer, para que recebam aqui a luz que precisam e que levem para a semana essa luz para as suas famílias. Muita paz para todos. Bom, gente, é muita reflexão, né? Tenho certeza absoluta que, enquanto nossa Elizabeth, para nós aqui é Elizabeth, lá fora a doutora Elizabeth, né? Mas para a gente é Elizabeth. O que ela falou, com certeza, à medida que ela ia falando muitas coisas, a gente começou a pensar melhor.
uma coisa é certa, que em mim deixa bem marcante. Tudo aquilo que nos afeta é justamente o que a gente tem que trabalhar. Que a gente vê nos outros aquilo que está dentro da gente. Não é isso, doutora Isabel? Então, que nós reflitamos e entendamos uma vez por todas, né? Porque, como ela bem frisou, nós fazemos a parte, tentamos ajudar, mas tem que ter essa receptividade, magnetizador e assistido. Um querendo doar, outro querendo receber. E que lá fora, depois que a gente sai daqui, a gente faça a nossa parte. Então essa reflexão é muito importante todos os domingos, porque ele começa a modificar a nossa maneira de viver, de pensar e, consequentemente, de agir. Pedro César deixou esse trabalho aqui anunciando o quarto além. Aparentemente está longe, né, que é em fevereiro. Mas que é para nós irmos nos preparando para a gente ver se, nesse período, né, de 14 a 24 de fevereiro, nós estejamos aqui prestigiando e aprendendo alguma coisa. Não é? Muitas vezes a gente vai atrás de coisas mundanas e é uma coisa espiritual bem nos satisfazeria melhor, né? Então vocês vão ter aí vários cartazes apregados aí. A abertura vai ser com Jacomelo, né, que é o referência mundial hoje no magnetismo, né? E o evento é gratuito, vai ser aqui, só não sei se vai ser aqui mesmo, né? Vai ser aqui, a gente está em casa, é mesmo que está vindo para casa, né? Então, gente, se nós pudermos prestigiar e divulgarmos esse trabalho, não estaria agradando a além, estaríamos trabalhando para Jesus na causa do bem. Então, nós vamos pedir ao nosso companheiro Manuel Maria, né, para que ele faça a harmonização final dos nossos trabalhos. Amados irmãos, que a paz de Deus permaneça sempre conosco, nos orientando em tudo que é bom. O vigiar e orai é realmente algo extraordinário nas nossas vidas, e tenhamos a certeza de que Deus nunca nos desampara, que Jesus sempre nos conduz. E observem o que diz o compositor desta linda letra. Uma noite eu tive um sonho, sonhei que andava na praia e através do céu passavam cenas da minha vida. Em cada cena que passava, percebi que na areia dos pares de pegadas eram deixados. Um era meu e o outro do Senhor. Um era meu e o outro do Senhor. Mais uma cena me entristeceu. Em algumas horas da minha vida só havia um par de pegadas, e aconteceu nos momentos difíceis da minha vida. Eu que tanto confiei no meu Senhor, me senti abandonado e perguntei: Senhor, por que me abandonaste nas horas que eu mais precisava? E o Senhor me respondeu: filho meu, eu te amo, jamais te deixaria nas horas da tua prova, do teu sofrimento.
quando na areia viste só um par de pegadas. Foi aí que eu te carreguei, filho meu, eu te amo, jamais te deixaria nas horas das tuas provas, do teu sofrimento. Quando na areia viste só um par de pegadas, foi aí que eu te carreguei, filho meu.